gente, tudo bom? A gente vai começar mais uma aula de análise. A aula de hoje a gente vai falar sobre números racionais ainda, uma parte 2, mas no início dela a gente vai falar um pouquinho da lista de exercícios e da correção da lista de exercícios, beleza? Porque assim, tiveram alguns erros muito comuns. Eu acho que talvez assim, por exemplo, eu pedi para provar que os números naturais eram infinitos, não, ou seja, ele não tinha um limitante superior, né? A ideia era essa, ele não podia ser limitado. Alguns de vocês utilizaram a seguinte coisa: se ele for limitado superiormente, ou seja, se existe um m que limita ele, então eu tenho um elemento máximo. Isso é a propriedade do supremo, gente. Você não pode usar isso. É simples assim, não posso usar. Não, não posso usar. Pô, por que não pode usar? Porque isso é um negócio chamado propriedade do supremo. Certamente quem viu essa demonstração viu no livro do Elon. Assim, várias pessoas me deram essa demonstração. Não tem problema olhar o livro do Elon. O livro do Elon, eu acho que ele é super legal, assim, para consumo, mas ele foge um pouco do escopo que a gente está tendo aqui na aula, entendeu? Então, não pude usar essa propriedade, que é a propriedade do supremo. Deixa eu até abrir a lista aqui, só para eu olhar ela. Eu tava aqui. Professor, Fala. eu queria só avisar que após as discussões da lista, eu vou sair e vou assistir a gravação da aula, porque eu tô passando muito mal. Eu não tô Tudo conseguindo nem bem. olhar pra tela. Então, eu vou assistir a Não, gravação depois, ok? sem problema nenhum, mas você acha que é resfriado, alguma coisa assim? Não, Porque, eu ó, tô a com uma Covid tá enxaqueca muito solta em mim. forte. Tô com uma enxaqueca Ah, muito forte. então eu vou fazer uma outra pergunta, desculpe se é muito pessoal isso. Você tem essa enxaqueca sempre ou não? Tenho. É parte do meu ciclo, tá tudo certo. Não, não, tudo bem, mas aí eu vou te dar uma outra dica. Minha esposa é acupunturista. Ela trata várias pessoas que têm enxaqueca crônica. Por exemplo, Aham. o irmão dela tem uma enxaqueca que é crônica, não passa. Mas aí o tratamento com a acupuntura, ele faz uma vez por semana. O tratamento com a acupuntura, e ela tem vários pacientes assim, diminuiu muito ou deixou inexistente. Aí eu não sei como é que funciona o esquema de plano de saúde e tudo mais, mas recomendo fortemente a acupuntura aí. Fica gravado aí o patrocínio para minha querida esposa, tá? Né? A dica tá aqui anotada, Tudo. professor. Obrigada. Eu sofro Não, muito com nada. enxaqueca mesmo. É muito bom essa questão da acupuntura mesmo, tá? Então, assim, se quem puder. Obrigada, professor. Deixa eu ver, cadê a lista, né? Aí eu tenho que achar ela, calma aí. Professor, Fala. essa questão aí que você falou do Supremo seria a cota superior ou não teria nada a ver? E- então, tem a ver, né? A gente não falou sobre cotas É superiores, porque supremo, esse tipo de em questão, a gente aritmética a não. gente viu um pouco. Deve ser por isso, talvez, Então, sei lá. Não como é. esse nome Supremo, mas como cotas superiores, mínimos, mas bem Então, pouquinho, assim. quem garante que. Esse é o ponto, né? Quem garante que se um conjunto é limitado, então ele tem um elemento máximo. Isso é possível provar isso, tá? Não é assim, é impossível provar isso. Não, é possível provar isso. Mas aí talvez eu precise provar isso antes, entendeu? Com a propriedade do supremo, isso se torna imediato. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, nos números naturais esse supremo vai ser o máximo, vai ser o elemento máximo. Só que eu não tenho esse cara para me dar isso, entendeu? De bandeja assim. Então isso é uma coisa que precisaria ser justificada. Então, todo mundo que fez isso, eu tirei um pouquinho de ponto. E assim, não é de. Mais uma vez, a lista, gente, ela tem a nota e tudo mais, mas assim, ela tá dentro de um escopo grande, né? Assim, não tá sozinha. Então, isso é importante também, assim, tirei, sei lá, tirei 4 na lista, meu Deus. Não, tranquilo, sem problema nenhum. A gente tem uma série de coisas para fazer a nota de maneira geral. É, ah, mais uma vez, eu gosto do exemplo da Josi, de certa forma. Josi, desculpa aí se você estiver vendo isso depois, ficar te expondo aqui na frente de todo mundo, mas é porque, assim, a Josi foi muito mal nas provas e nas listas.
me entregou só 2 listas, percebi que tinha copiado algumas coisas, na prova tirou lá aquele 4, beleza. Só que ela fez um trabalho maravilhoso. E isso jogou a nota dela para média. Entendeu? Eu acho que, assim, esse é o ponto. Eu acabo cobrando um pouco mais, e aí, o que talvez você tenha que ter em mente aqui? Dificilmente vocês trabalhando, mais uma vez, dificilmente vocês trabalhando, vocês vão reprovar na minha matéria, tá? Isso é bem difícil. Se você estiver trabalhando, assim, bem aí e tal, fazendo as coisas e tudo mais, dificilmente você vai reprovar na minha matéria. Só que as listas, você consegue definir essa sua boa nota nas listas e na prova escrita, se consegue definir se você tenha um pouco digamos assim, se você está preparado para dar o próximo passo dentro da lógica matemática, mais ou menos assim, entendeu? Então, assim, eu acho que isso fica muito claro como vocês se expressam. O curso de Fundamentos de Matemática, tanto 2 quanto 3, é Fundamentos de Matemática que eles estão chamando? Fundamentos 1 e Fundamentos 1, 2 e 3, não é isso? Isso. Gente, vocês estão me escutando aí? Eu tô isso, aqui? Se for de conjunto, sim. Ai, meu Deus. Você está ouvindo a gente? Gente? Acho que ele não está ouvindo a gente. Professor? Isso. Tava falando sozinho. Alô, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Alô, alô? Será que ele consegue ler? Estou colocando aqui no espelho. Acho que ele caiu agora. Acho que foi. Isso, caiu. Caiu mesmo. Pelo menos a gente estava ouvindo, né? Quando ele chegar, a gente vai ter acompanhado tudo até onde ele vai. Tá sem som, professor. Tá sem som, tá mutado. Tá sem som. Desculpa, de repente... tá, agora. Alô, alô? A gente estava ouvindo tudo, professor. A gente ouviu tudo, tá. você que não estava ouvindo a gente. Tava tranquilo. Beleza. De repente eu vou ter que ir para a sala, mas por enquanto vamos caminhando. Vou fazer só a apresentação da lista aqui, só para a gente ter uma ideia das soluções e dos erros, né? Se vocês quiserem falar qualquer coisa, vocês podem, tá, gente? Então, tela inteira. Tela inteira. Permitir. Aí o PDFzinho aqui. Mas o que vocês acharam da lista de maneira geral? Que assim, eu corrigi, né? Mas eu não sei o que vocês acharam da lista. Fácil, difícil? Boa noite, Saulo. Eu achei algumas complicadas. Algumas complicadas, né? 4, deixa eu, por exemplo... Professor, tirando a questão 2 e 4, as outras questões a gente viu bastante, quer dizer, quem fez Fundamentos 3, a gente viu bastante essas questões. Né? Assim, eu até acredito que no Fundamentos 2 tinha um pouco da 2 e da 4, mas assim, eu não lembro, fazia muito tempo. É por isso que Fundamentos 2 e 3, eles são a base para esse curso, tá? Então, assim, de fato são a base para esse curso. O que acontece na questão 1 é que alguns de vocês tentaram me dar argumentos lógicos. Tudo bem, não tem problema você botar um argumento lógico para negar alguma coisa. Só que se é para provar que é falso, é para dar contra-exemplo, entendeu? Não tem essa. Eu quero contra-exemplo. Se não me der o contra-exemplo, então, não é que tá errado, mas não tá completamente certo, tá bom? Então, assim, isso é importante para a vida, tá? Quando a gente vai para... A questão 2, na verdade, eu troquei, né? A questão 2 de vocês é essa daqui, né? Se A não é limitado superiormente... quer dizer, um conjunto ele é limitado superiormente se existe um M tal que esse M é maior do que todos os elementos do conjunto. E aí eu peço para mostrar que A não é limitado superiormente. Eu botei a demonstração da Flávia porque a Flávia no dia anterior
ela veio me perguntar como é que fazia e tudo mais, e aí, assim, a demonstração dela ficou parecida com isso daqui. E aí eu já comentei com vocês que alguns de vocês apresentaram aquela ideia de se ele é limitado superiormente, então ele é um elemento máximo. Isso tem que ter cuidado, porque para isso ser verdade, a gente precisa da propriedade suprema, e isso é alguma coisa que a gente só vai ter no final desse curso, tá? Então, vocês disseram que tiveram algumas dificuldades nessa propriedade aqui de aritmética, né? Que você conseguiu mostrar que entre dois números, vocês deram algumas soluções interessantes, tá? Que entre dois números inteiros você não tem nenhum número. Assim, alguns de vocês, quando foram fazer isso, então, vocês não necessariamente fizeram isso que eu fiz, mas vocês fizeram algo bem semelhante de maneira geral. Quando eu chamo xn mais p, vocês fizeram uma certa desigualdade, aonde você chegou que p era menor do que 1, correto? Quando eu boto aqui, aí p é menor do que 1. Só que o problema foi o final dessa argumentação. P menor do que 1 não é um contra-exemplo imediato, não é um absurdo imediato. Ele é um absurdo porque o 1 é o menor elemento. Então, assim, eu preciso que você expresse explicitamente qual a contradição que está acontecendo, tá bom? Então, assim, isso também é outra coisa que fica para a vida. Marcelo, você tirou quanto disso? Eu acho que eu tirei meio ponto disso. Pô, juro, eu tirei meio ponto desse tipo de argumentação. Quando você chegou no final, aí você chegou, então P é menor do que 1. Contradição. Pá. Não. Não é uma contradição de imediato. Eu quero o argumento lógico que vai fazer isso ser uma contradição. Ele é menor do que 1, e 1 é o menor elemento. Logo, isso não pode acontecer. Tá? Então eu preciso dessa característica aí dessa questão, né? Então, assim, ele pertence aos naturais e é menor do que 1. Mas ninguém nos naturais é menor do que 1. Então temos um absurdo. Esse tipo de coisa aqui é necessário. Tá? Eu fui para uma outra abordagem, enfim, eu fui para a abordagem do sucessor, ou seja, o 1 vai ter que ser sucessor de alguém, mas o 1 não é sucessor de ninguém, também é uma contradição. Mas você vê, eu fui explícito. O 1 não é sucessor de ninguém. Né? Ele é uma contradição, pois o 1 não é sucessor de ninguém. Então, isso precisa ser explícito. Eu acho que foi isso, mais ou menos, né? Nossa. Professor, nessa questão, a 3, acho que é 3, né? Eu justifiquei isso, que nenhum número poderia ser menor do que 1. Mas aí me deu um pouco de dúvida, assim, me deu uma certa insegurança, no sentido de que isso porque a gente está considerando os naturais a partir do 1, né? Mas e se a gente considerasse partindo do 0, essa demonstração continuaria dando para fazer dessa forma? A primeira, não, né, que você falou, não a do sucessor. Então, eu entendi. Então, aí você teria um problema. Porque aí você teria que o P estaria entre 0 e 1. Então, isso não estaria gerando uma contradição para você. Entendeu? Então, assim, essa demonstração ela acaba tendo um problema se você considerar o 0 pertencente aos naturais. Porque, então, esse P aí está entre 0 e 1. E não tem ninguém entre 0 e 1? Não necessariamente. Essa demonstração que eu produzi para vocês aqui, que está no gabarito, ela não tem essa falha, digamos assim, tá? Ela serve em qualquer caso. Já essa demonstração que a maioria de vocês produziu, ela acaba tendo essa falhazinha com relação ao conjunto dos números naturais se ele começasse com 0. Por exemplo, se fossem os números maias, né, como a gente viu aí no trabalho, a demonstração que vocês fizeram não ia valer. Aí você pode me perguntar assim, Marcelo, então eu ia ganhar 0 se fosse uma prova?
olha, você não ia ganhar 0, mas certamente você ia ganhar da metade para baixo. Então, assim, quem fez isso, digamos assim, eu tirei meio ponto, porque não me deu o desfecho da história. Se fosse num universo, digamos, que o 0 fizesse parte dos números naturais, muito provavelmente ia ganhar 0,75, no máximo 1 ponto a prova com isso, tá? Respondi sua pergunta, Nick? Não, respondeu. É porque eu fiquei insegura justamente de concluir. Por causa disso, eu pensei, então meu conjunto tem que estar muito bem definido, né? Porque Sim. aí eu comecei a ficar, será que isso tá certo? Será que não tá? Mas aí eu enviei daquele jeito mesmo. Não, tá bom. Aí, essa 4 é muito bonita, né? Sabe de onde? Eu peguei ela da internet, gente. Juro pra vocês. Eu fui na internet, peguei lista de análise real. E aí fiquei olhando, aí encontrei essa pérola aí, que eu particularmente achei muito interessante. Alguns de vocês, ao fazer essa questão, porque o que acontece? Quando vocês estão estudando indução matemática, vocês aprendem, e aí isso fica muito claro na última questão, né? Vocês aprendem assim, se a propriedade vale para um elemento x0, beleza? Ou seja, vale para um primeiro elemento. E se eu pegar um elemento qualquer na frente, eu conseguir justificar que a propriedade vai valer também para o elemento seguinte, então o princípio de indução matemática vai garantir que essa propriedade vale para todo elemento, desde esse x0 em diante, né? Olhando sob uma perspectiva de coisas que eu consigo contar, né? 1, 2, 3, ou seja, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T5. Se vale a partir do 30, então acabou. Então vai funcionar o princípio de indução matemática aí para esses números a partir do 30. Então, assim, essa demonstração aqui, eu acho que poucas pessoas, talvez um só de vocês tenha feito ela completamente correta, ou na verdade, eu acho que ninguém fez ela completamente correta. Muitos de vocês chegaram nesse conjunto aqui, assim, e aí esse conjunto A, né, uma coisa que eu achei esquisito que vocês estavam fazendo, vocês colocaram foi nessa questão? Não, foi em outra. O ponto aqui é que você define esse cara aqui desse jeito, e muitos de vocês chegaram a definir esse conjunto aqui, ó, que eu estou chamando de A união X, vocês já disseram que isso era o conjunto dos números naturais. Mas observa o seguinte, se esse conjunto for o conjunto dos números naturais, então acabou o problema. Então não tem mais problema. Então, assim, eu não sei se vocês perceberam a necessidade de provar que esse cara é de fato o conjunto dos números naturais. Porque aí o complementar de A, assim, vamos lá, se você considerar A esse tipo de coisa aqui, e o B de fato for o conjunto dos números naturais, então o A complementar, o que é o A complementar? São os N pertencentes aos naturais, tal que N é maior ou igual a A. Ou seja, o X vai ser esse cara. Vai ser os N pertencentes aos naturais, tal que N é maior ou igual a A. Então, é exatamente isso que eu queria, né? Então, a partir do momento que você supõe que esse cara já é o conjunto dos números naturais, acabou a demonstração. Então, assim, por isso que aqueles que não provaram esse tipo de argumento aqui, ou seja, vocês chegaram a definir que esse cara era o conjunto A, mas não viram a necessidade de provar que ele era o natural, ou seja, vocês assumiram que ele era já o conjunto dos números naturais, eu tirei ponto por causa disso, né? Você vê, vamos mostrar que o B é N. E aí a gente conclui o processo. Alguns de vocês tentaram utilizar essa propriedade de indução matemática que eu falei, né? Que se um primeiro elemento está lá, e se você pega algum elemento na frente dele, tal que o sucessor está lá, então todos os elementos desse primeiro elemento em diante vão estar lá.
Mas isso é exatamente o que eu quero mostrar. Beleza? Isso é exatamente o que eu quero mostrar. Então, se você usa isso, você está usando o que eu quero que mostre. Então, mas mais uma vez, eu entendo vocês terem usado isso porque vocês já sabiam que isso acontecia. E a regra não foi dada. Não é que a regra não tenha sido dada de maneira clara, mas talvez vocês nunca olharam claramente para o princípio de indução. Vocês usam ele como ferramenta. E aí, talvez esse seja um divisor de águas, e a gente precisa deixar isso entendido, que, assim, o princípio de indução, é claro que ele é uma ferramenta poderosíssima, mas ele, por si só, ele possui uma estrutura. O princípio de indução, ele está mostrando que um dado conjunto, ele vai ser exatamente o conjunto dos números naturais. Então, quando você vê essa questão da propriedade, né, se a propriedade vale por um número, então ela vai valer a propriedade vai valer para todos os números naturais, você está considerando que o conjunto de índices aonde a propriedade vale, beleza? Então, o conjunto de índices que a propriedade vale vai ser igual ao conjunto dos números naturais. E essa proposição, que é a proposição 4, que é a questão 4 da lista, ela está mostrando exatamente isso. Ela está mostrando que, bom, o princípio de indução matemática, ele pode ser enfraquecido. Se você, ao invés de considerar um conjunto de índices que parta do conjunto dos números naturais, você pode considerar um conjunto de números que parta de alguém que vem um pouco depois do 1, no nosso caso, né? Que vem um pouco depois do 1, pode começar do 2, do 3, do 20, isso aí, assim por diante. Por exemplo, um caso clássico, né, é provar que 2 elevado a n é maior do que n fatorial. Ou é o contrário? Calma aí. 2 elevado a n, eu acho que n fatorial é maior do que 2 elevado a n. Isso aí. N fatorial é maior do que 2 elevado a n. Só que isso só vale para n maior do que 3. 3? É o Cobo. Eu acho que é o contrário. É 2 elevado a n maior do que n fatorial. E mais uma vez, isso só vale para n maior do que 3. Não vale para n pequeno. Tá? Realmente não vale para n pequeno. Por exemplo, n igual a 1, isso é falso. N igual a 0, 1 vale, né? Bom, enfim, eu tenho que fazer a conta aqui depois, mas não, é isso mesmo. É isso mesmo. É n fatorial maior ou igual que 2 elevado a n. Mas isso só vale para, mais uma vez, para um n maior do que 3 ou 4. Se você botar 1 e 2, por exemplo, isso vai ser falso. Agora, se você botar 3, você vai ter... Se você botar 4, né? 4 eu acho que já dá. Então, por exemplo, acho que n vai ter que ser estritamente maior do que 3. E a gente não poderia provar isso se não fosse exatamente essa propriedade da questão 4. Vocês querem fazer algum comentário sobre... mas eu pensei desse jeito, assado? Eu queria fazer... Fala aí, Luiz. Eu queria perguntar. Eu cheguei a pensar mais ou menos nessa linha aí também que você falou, mas eu não consegui enxergar que, por exemplo, o conjunto que eu não me lembro, acho que eu chamei também, falei que a união com x era igual aos naturais, mas em nenhum momento eu cheguei a provar, porque eu não consegui enxergar isso como uma tese. Eu não consegui, lendo o exercício, enxergar que se eu provasse que era aquilo mesmo que eu estava querendo provar. Eu acho que eu fiz algo parecido. Eu não consegui enxergar olhando o enunciado. Então, você fez direto, eu tenho certeza que você fez isso. Você fez direto que a união X era N. Isso. E aí, mas olha só, se a união X é o N, então você já não tinha que fazer nada. Porque o ponto é que como você vai garantir que o X é de fato complementar de A, entendeu? Isso não tá claro para mim. Isso não tá claro para mim que X é o complementar de A.
Entendi. Teria que... Entendeu? Entendi. Antes de afirmar, eu teria que justificar, né? Teria que fazer essa prova. Entendi. Porque você vê, o que é X? Ó, você vai lá para a definição de X. O que é X? X diremos que um conjunto, A pertence a X, além disso, se N pertence a X, então N mais 1 pertence a X. Ou seja, o A está em X, isso eu tenho certeza, e qualquer elemento para frente está em X. Isso também eu tenho, digamos assim, dado um elemento qualquer, o sucessor está lá. Mas eu não sei mais nada além disso. Entendeu? Assim, talvez uma coisa que eu deveria ter feito aqui, e eu não fiz, é que... Ah, tá. Olha, suponha... Ó, tá vendo essa frase aqui que eu coloquei? Ela é interessante. Suponha pelo princípio da boa ordem que A seja o menor elemento de X. Essa frase é interessante aqui também. Tá? Porque X é um subconjunto dos naturais não vazio, então ele tem um menor elemento. E eu chamei esse menor elemento de A. Observa que ele não precisava ser A. Ele podia ser outro cara. Mas se ele fosse outro cara, então eu ia chamar esse... ele contém todos os naturais maiores que A. Com certeza, porque essa frase aqui, ela está me dizendo o seguinte: eu podia ter um B que de repente era menor do que o A. Só que ele vai conter todos os valores maiores do que B, em particular todos os valores maiores do que A, entendeu? Então assim, isso precisava ser justificado. Assim, essa frase aqui é uma frase importante na demonstração também, porque se não fosse essa frase, eu não ia conseguir garantir que, mais uma vez, o X que eu defini aqui em cima, ele era o complementar de A, e era isso que eu queria. Isso era importante, você ter que garantir que X é o complementar de A. Então, assim, eu não poderia considerar ninguém... essa interseção entre A e X, ela não poderia ser não vazia. Se ela fosse não vazia, eu teria um problema. E isso alguns de vocês fizeram também. Isso foi um outro problema que eu notei. Nem todo mundo supôs que o A era o menor elemento de X. E aí, quando você toma o complementar do A, que teoricamente vocês vão supor que é o X, eu não posso, eu não consigo entender que o A, que o X complementar vai ser quem ele tem que ser, entendeu? Ficou claro, Felipe, o que eu tô falando? Ficou. Você falando isso, eu até refleti aqui uma coisa que eu nem me atentei. Você deu até a dica no grupo, se eu provasse que a união com X era igual aos naturais, eu estaria provando o exercício. E não foi o que eu fiz, né? Na verdade, eu já assumi que era. Entendi. Perfeito. Obrigado. Tá. Alguém tem mais alguma colocação? Alguém? Não? Então eu vou supor aqui a atividade já feita, então. Não, professor. Esse daqui eu não botei gabarito, porque vocês conseguem encontrar isso aqui tudo na internet, tá? Então, assim, isso aí... Quem fez aritmética no semestre passado tem essas aí tudo. Tem essas daí todas. Isso aí é fácil de encontrar. Isso aí é fácil de encontrar e eu perco muito tempo digitando isso aqui, aí eu falei assim, putz, então eu abdiquei. A última tem uma zoeirinha aqui por causa desse -1 aqui, né? Então tem um probleminha aqui sim. Mas a 1 é conhecida como desigualdade Bernoulli. Então se você escrever desigualdade Bernoulli lá, você encontra. Tá? Então... Essa eu vi em combinatória, essa. Não, muito desigualdade tempo. Bernoulli, né? Felipe, você falou que ia falar sobre a questão 4 ainda também, não ia? Ah, sim, se eu pudesse voltar lá, que essa eu fiquei totalmente perdido. Eu tenho uma dúvida também, então depois eu falo. Fala. A questão 4 foi essa que eu acabei de fazer, não é? Isso. Então, eu acho que o ponto alto...
o ponto alto dela, pode perguntar, porque assim, o ponto alto dela são dois, né? São duas coisas importantes. O primeiro é esse supor, pelo princípio da boa ordem, que o A era o menor elemento. Porque se você não supõe isso, você não consegue garantir que o A complementar é quem ele deveria ser. Tá? E o segundo momento é você mostrar de fato que o B é a união X. Então você precisa dessas duas coisas aqui para conseguir fazer o que você tem que fazer. Tá? Então, assim, eu acho que essa era a questão mais difícil da lista. Então, fiquem tranquilos, assim. É Giovana que falou? É que eu não estou vendo vocês. Não, foi a Pamela. Pamela, então fala, Pamela. Não, na verdade, assim, acho que é mais conceitual. Eu não entendi por que deveria ser via complementar, entendeu? Porque a gente não poderia só supor, que foi algo que eu não fiz, essa primeira suposição que aí para mim fez todo sentido, que A é o menor elemento e daí fazer como um princípio de indução matemática generalizado. Se A é o menor elemento, a gente tem N e N mais 1, porque ele já não poderia conter todos os elementos. Então, isso tem a ver com a primeira fala que eu fiz. A primeira fala no seguinte sentido. Quando você fala essa questão da propriedade, o que você está mostrando é que o conjunto de índices que a propriedade vale, mais uma vez, o conjunto de índices que a propriedade vale, ela é o conjunto dos números naturais. Aí está claro. Quando você fala lá o princípio de indução que a gente colocou, o que o princípio de indução ele está falando para você? O 1 está no conjunto. Se você conseguir mostrar se um determinado elemento N está, então você tem que conseguir mostrar que o sucessor desse elemento também está. Então, se ele satisfaz essas propriedades, a conclusão que você chega é que o conjunto dos números naturais vai ser exatamente esse conjunto, correto? Não é isso que você tem? Esse é o princípio de indução. Sim, mas... Calma. Esse princípio de indução generalizado que você está comentando, ele é a questão. Vamos lá, pensa um pouco. Ele Eu entendo o que você quer dizer, que ele é a questão, mas eu não entendo por que... Se você usa... Então, se você usa a ideia de que ele vale... dado um conjunto, que a propriedade vale para um primeiro elemento, e se você conseguir mostrar que se vale para um cara na frente, então vale para o sucessor dele, então ele vale para todos os elementos maiores do que ele. Vamos prestar atenção aqui. É exatamente o que eu estou dizendo. O A é o menor elemento. Beleza? Eu já disse que o A é o menor elemento. Deixa eu botar aqui de verde. Sei lá, verde. Tá. O A é o menor elemento. Beleza? Então, estamos aqui. O A é o menor elemento. Agora, se você conseguir, dado um número que esteja nesse conjunto, então o sucessor também está nele, não é isso que a gente está fazendo? Primeiro isso. O A, vou fazer de novo aqui. Opa. Fazer de novo. Vamos sublinhar. Tá. O A está no conjunto. É o menor elemento. E se você mostrar depois que, dado um número qualquer, o sucessor dele também está, então X contém, no caso, se ele é o menor elemento, então ele vai ser todos os números naturais maiores que A. Entenda bem, você não pode usar o que você quer mostrar. Entendeu? Eu entendo que você já usa o princípio de indução com naturalidade. Esse que você está falando, que é exatamente o que a gente falou aqui. Só que ele não foi dado na definição de indução matemática que eu te apresentei. Os axiomas de Peano, eles não são esse princípio de indução que você está falando. Você está entendendo a delicadeza? Uhum. Vamos olhar aqui. O que é o princípio de indução? Deixa eu até abrir aqui. Tem aqui em algum lugar.
Semana 2, se eu não me engano, né? Aula 3. Tá abrindo. Foi. Aula 3. Vamos olhar lá os axiomas de piano. Aqui. Axiomas de piano. Ó, os axiomas de piano estão aqui. O que fala o princípio de indução? Ele fala do 1. E ele fala de N. Ele não está falando de um subconjunto de N. Ele fala sobre isso. Então, se eu quiser generalizar o princípio de indução, é isso que a gente está fazendo aqui. É isso. Essa proposição aqui, 4, ela é exatamente a generalização do princípio de indução que você está falando. Então, se você quer provar isso, você não pode usar. Pode existir uma outra prova? Eu acho que até pode, Giovana. Entende? Eu acho que até pode. Se a gente trabalhar com essa ideia do mais um e tudo mais, e aí eu acho que alguém até apresentou uma prova particularmente interessante sobre o processo, né? Mostrando que ele não estava escrito desse jeito, mais uma vez, não estava escrito desse jeito que eu vou escrever aqui, não. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos dar spoiler da aula. Então, calma aí. A gente faz assim. Novo slide. Acho que alguém, mais uma vez, não lembro quem agora, falou sobre um conjunto da forma A mais P. A mais P tal que P barra em barra do N. Então, alguém falou desse conjunto. Eu lembro que foi quase isso, tá? E o cara e a pessoa, no caso, eu lembro que ela provou. Não lembro mesmo, gente, mas eu sei que foi uma ideia boa. Que a pessoa provou que isso aqui era X. Então, assim, aí tudo bem, entendeu? Mas assim, você colocar como propriedade, aí não dá, não. Mas desse jeito aqui, supondo que A é o menor elemento, claro, supondo que A é o menor elemento, e aí você tem A mais P, e aí você mostra que esse conjunto é X. Beleza? Então, bom. E aí, para provar que esse conjunto é X, tem que provar que esse está contido nesse e esse de cá está contido no de cá. Aí tudo bem. Aí eu acho que dá para fazer, entendeu? Se você consegue fazer isso. Mas essas são, acho que, as duas formas que eu vejo de fazer. Mas alguém fez isso, não fez assim bonito e tudo mais, mas fez. Não concluiu as coisas assim bem fechadinhas. Eu acho que, se eu não me engano, só provou que o X estava contido nesse conjunto, não provou que esse conjunto estava contido em X. Mas eu acho que isso foi suficiente para mim, porque eu pedi para provar, bem ou mal, eu pedi para provar que esse conjunto aqui ele parece ser com todos os números maiores que A. Correto? São todos os números maiores que A. Então, enfim. Você tem que todos os números maiores do que A contém X. Então, a pessoa, teoricamente, provou aquilo que eu queria. Mas ele fez meio que na unha, tá? Eu respondi a sua pergunta, Giovana? Tudo bem. Giovana, não, Pamela, perdão, Pamela. Olha, rapaz, eu tive um problema. Desculpa, tá, Pamela? Aqui é melhor, porque assim, aí eu olho para você, vou interromper a chamada aqui, e aí, olha, eu tenho a dislexia, que é uma merda. Aí, por exemplo, até hoje, o Luiz sabe, até hoje eu oriento o Rodolfo e tudo mais. Rapaz, mas eu chamei o Rodolfo de... Como é que eu chamava Rodolfo, Luiz? Afonso. Afonso. Eu chamei o Rodolfo de Afonso anos. Mas assim, anos, sei lá. De vez em quando eu olho pra cara do Rodolfo e falo Afonso. Eu falei assim, a gente teve mais 5 disciplinas, né? 5 fora do corredor. Afonso, porque eles ainda faziam disciplina junto, né? Aí você faz disciplina com a Giovana, mas, Pamela, aqui é fácil que eu vejo, tá escritinho ali, aí é maravilhoso. Tá? Mas ficou claro o que eu falei? Assim? Sim.
Depois eu vou olhar com Tá. calma. Assim, Mais uma vez, não precisava fazer daquele jeito. Não precisava. Mas eu acho que a outra forma, digamos assim, a forma de contornar seria essa. Você fazer exatamente, mostrando que aquele conjunto A mais P contém X. E aí fazer no braço. E aí tem umas continhas aí para fazer. Eu não fiz, mas tem umas continhas aí para fazer. Tá? Então acho que esses são os dois jeitos. Bom, alguém tem mais alguma consideração ou a lista aí ficou para trás? Professor, você pode só dar uma passadinha assim, rapidinho assim na 2, só para me pescar a ideia? Precisa... Qual é a 2? Tela inteira. Deixa eu selecionar aqui. Só não está apresentando. Não, tô indo para apresentar. Ah, sim. Vamos lá. A2 acho que eu botei que é aquela dos números naturais, né? Que eles não são limitados superiormente. Isso. Então, essa solução aqui que eu coloquei com o nome da Flávia é porque a Flávia, mais uma vez, ela me procurou no dia anterior a que eu ia disponibilizar o gabarito, e aí a gente conversou e eu achei a solução legal, porque usava o princípio da boa ordem e o princípio de indução matemática, né? Usava o PBO e o PIN. E aí eu achei a solução legal. Mas eu, Marcelo, eu fiz essa daqui, ó, tá? Essa aqui de baixo, que é uma linha. Que é o seguinte: se ele é limitado superiormente, se ele é limitado superiormente, então ele é limitado por uma constante m. Só que você tem a propriedade arquimediana que garante que você tem um número natural que b vezes n0 é maior do que qualquer coisa que você bote do outro lado. Então, se eu chamar o a de 1 e o b de m, você vai ter que o 1 vezes n0 vai ter que ser maior do que esse m que eu botei do outro lado. Já gerei uma contradição. Então, se ele fosse limitado superiormente, eu não poderia ter a propriedade arquimediana, mas a propriedade arquimediana é verdadeira, logo essa propriedade ele não pode ser limitado. Então, ele é ilimitado. Tá? Então, assim, basicamente, a propriedade arquimediana resolve esse problema em uma linha. Só que a Flávia deu uma solução muito boa também. Ela falou o seguinte, ela definiu M são, digamos assim, são os caras que limitam os naturais, beleza? Os caras que limitam os naturais. E aí ela vai mostrar que os caras que limitam os naturais são vazios. Teoricamente ele é não vazio, e aí isso vai ser uma contradição. Teoricamente ele é não vazio porque a gente está supondo que n é limitado. Então, se n é limitado, esse conjunto é não vazio e é um subconjunto dos naturais, então ele tem um mínimo. E aí vai utilizar o princípio de indução matemática para mostrar que esse mínimo ele não é ninguém. Ele não pode ser ninguém. Porque o 1 está no complementar está no complementar de f, e dado um número qualquer, o sucessor desse número ele também vai estar no complementar de f, né? Porque o sucessor do sucessor é maior do que o sucessor original. Então, o n mais 1 também está no complementar de f. Então, pelo princípio de indução matemática, o f complementar vai ser n. Logo, f é vazio, que é uma contradição. Minto. Logo, f tá aqui não vazio, mas assim, logo f tem que ser vazio, né? Porque o complementar dele tem todos os naturais. Beleza? Entendi. Beleza. Foi? Essa eu fiquei com muita dificuldade. Essas demonstrações com conjunto dos números naturais, gente, elas precisam ser engenhosas porque a gente não tem muita coisa, né? Entendeu? Por exemplo, quando você vai para a questão 5 aqui, que são isso aqui, eu já suponho que vocês sabem fazer tudo, entendeu? Ou seja, que vocês sabem dividir, multiplicar, sabem fazer tudo. Deixa eu ver só uma coisa aqui, que eu não sei se eu tranquei a porta direito, calma aí.
Desculpa, gente, primeira dama. Voltando, né? Aqui eu supus que vocês podiam fazer as contas do jeito que vocês quiserem. Se quisesse tirar raiz quadrada, dividir, multiplicar e tudo mais, aqui não tinha problema nenhum não, porque aqui é só continha. Mas nessas 4 primeiras aqui, eu fui meio rígido nas regras que a gente podia utilizar, entendeu? Porque senão é porque precisava ser, tá bom? Essa 2 eu tentei fazer por casos, mas tentei fazer um negócio totalmente diferente, mas depois, olhando o gabarito, eu vi que em alguns casos eu não contemplei. Eu tentei fazer o caso em que o x era igual ao m, se eu não me engano, depois em que o x era menor que o m. Eu fui tentando fazer caso a caso, mas... Entendi. Às vezes a gente fica sem enxergar. Tá. Então, beleza. Gente, eu vou para aula, senão a gente vai se perder muito, tá? Então, assim, com quase 50 minutos aí de gravação, agora a gente vai começar a aula. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre números racionais. E a gente vai continuar falando sobre racionais. O que a gente fez na última aula, basicamente? A gente mostrou que a gente mostrou a construção dos racionais, né? E além da construção dos racionais, a gente também colocou eles, de certa forma, como é que eu vou dizer? Assim, entendeu como é que eles funcionavam, né? Todas as regras de multiplicação, divisão, essa ideia da classe de equivalências, sendo as frações equivalentes, foi sobre isso que a gente conversou. Agora, eu vou falar um pouco sobre desigualdades e números racionais, tá? Mais uma vez, eu vou botar hoje ainda, eu não fiz porque eu estava alterando eu estava alterando umas coisas que eu peguei a aula, o final dessa aula que a gente tem, que é a aula 5, e aí eu peguei também a aula 7, tá? Aí eu peguei também a aula 7, tirei algumas coisas de lá, então assim, depois a gente vai até ver, mas aí vai ver mais rápido, e fiz um compilado para fazer um Racionais parte 2, tá? Então, Racionais parte 2. Então, eu vou postar isso hoje. Vai ter, por exemplo, vai ter algumas partes que a gente fez aqui, por exemplo, desigualdades, densidade dos números racionais e comensurabilidade, mas também vai ter dízimas, um pouco sobre dízimas, e essa ideia ainda aí que a gente vai começar meio que incipiente essa história, tá? Então, beleza, vamos apresentar. Tela inteira. Hoje eu passei o dia fazendo isso, porque tinha que mudar. Precisava. Então, vocês vão ver aqui. Tá, então, só para mostrar, esse aqui foi a aula 5 que a gente começou na aula passada. Deixa eu dar uma aumentada no zoom aqui. Que a gente viu na aula passada, foi a construção, né? A gente pega Z cartesiano N, ou Z cartesiano Z estrela, e constrói os números racionais. Então, assim, esse daqui é um pouco da faceta dos números racionais que a gente tem na história, beleza? A gente tem aqui a ideia de classe de equivalência dos números racionais, né? Tá bem explícita dentro dessa ideia dos pontos que a gente tem espalhados pelo plano e tudo mais. E a gente viu que as coisas funcionam como tem que ser, né? Em essência, a gente define soma, define produto e faz tudo como tem que ser. E a gente mostra, né, aqui é o tal do nosso homomorfismo, que as operações com números racionais são exatamente as mesmas operações que a gente conhece de forma usual. E aí a gente vai começar essa ideiazinha de desigualdades em quê? Aí eu vou botar aqui na minha outra página, que são as desigualdades em quê? Beleza, tá? Vamos aumentar aqui também. Vou botar isso aqui para cima. Tá, todo mundo enxergando bem. Aí, desigualdades em quê? Beleza. Bom, as desigualdades em quê, gente, elas vão funcionar de forma bem semelhante. Depois eu ainda vou dar uma formatada nisso daí direito. Mas elas vão funcionar de forma bem semelhante ao que aconteceu nos números inteiros. A gente dizia que A era maior do que B se quando eu pegasse a diferença de A menos B, isso estivesse nos números naturais. Beleza? O ponto aqui é que a gente define quem é esse Q
estrela mais aqui são os P sobre Q, tal que P e Q pertencem aos naturais. Beleza? Então isso vai ser Q estrela mais. Beleza? Então assim, e aí eu vou dizer que um número é maior do que o outro, né? R é maior do que S aqui no caso, se a diferença R menos S pertence a esse Q estrela mais aqui. Tá? Ou ainda, né, de maneira geral, R menos S é maior do que zero. Tá? E aí, propriedadezinhas, porque assim, o que a gente tem de interessante aqui, aqui são todas as propriedades usuais que a gente geralmente vê. Mais uma vez, essas propriedades eu recomendo fortemente que você escolha uma ou duas e tente demonstrar. Falar um pouquinho sobre essa parte de densidade. Quando vocês ouvem a palavra densidade, o que remete aí à cabeça de vocês? Só para eu ter uma ideia. Ctrl T. E aí, ninguém? Densidade. Cri, cri. Concentração ou espalhamento. Sei lá, eu lembro logo de algo denso ou algo muito... espalhado. Aqui pra gente, a densidade dos números, ela vai se referir a espalhamento, beleza? Então, assim, densidade dos números é espalhamento. E o que você considera uma coisa espalhada? O que vocês consideram uma coisa espalhada? Eu vou ter que passar a escolher uma pessoa para falar, né? Senão vocês não falam. Tá. Eu escolho. Vamos lá, vamos aqui escolher alguém. Luiz falou. Pamela tá comigo aí. Vamos lá. Pamela, colaborando. O que você acha que é uma coisa densa? Acho que densa a gente já comentou aqui, né? Que significa ser espalhado. Né? Nessa percepção de algo ser espalhado. E aí, agora, o que é ser espalhado? Na vida ou em matemática? Ser espalhado é você estar em vários lugares, está bem distribuído, está numa área muito grande. Ocupando quase todos os espaços. Uma área muito grande, está ocupando tudo. Isso. Mas é o quê? É um folgado, né? Se pensar assim, o que é? É um folgado. Então, assim, isso tem as mesmas características da densidade em matemática nesse sentido, de espalhamento. Então, essa noção de densidade, isso está dizendo para a gente o seguinte, ó, que dados dois números que não são iguais, ou seja, R estritamente maior do que S, existe um T que está entre esses dois elementos. Gente, a conta é relativamente simples, eu acho que eu já até tinha comentado sobre isso, e isso é uma questão interessante, né? Basta você pegar a soma, se você pegar S mais R e dividir por 2, isso vai dar o ponto médio, certo? Então, geometricamente falando. Então, é simplesmente você faz essa conta. Aqui no trabalho, vocês vão ver que eu demonstrei isso, né? Eu fiz a conta. Eu falo assim, então vamos lá, ó. R, né? Se você pegar aqui, exatamente esse T aqui, ele vai ter que ser maior do que o R e ele vai ter que ser menor do que o S, tá? Então, essa foi a conta que eu fiz aqui, ó. R. Eu acho que eu fiz o contrário. É porque o R, isso aqui está ao contrário. É bom que a gente vê que isso está ao contrário, né? Acho que não, né? O que será que eu fiz aqui? Tem alguma coisa errada aqui. R menos S. Tá, claro. O meu desenho tá errado. Agora é que eu vi. Né? Porque o R é maior do que S. Mas no meu desenho, ó, o S tá aqui e o R tá aqui, ó. Tá ao contrário. Né? Então, assim, ó, esse desenho aí tá zoado, hein? Já tô avisando logo que esse desenho tá zoado. Então, vale o que tá escrito, né? R maior do que S, então a conta tá certinha, ó. O R maior do que S. Agora, esse desenho aqui tá trocado. Eu tenho que trocar esses caras de lugar. Faço depois. Beleza? Tava fazendo a revisão mesmo. Então, a gente já tem aí direitinho.
E aí é uma continha, gente, tá? Assim, vocês têm que se acostumar um pouco a fazer essas contas com letras. Eu não sei o quanto vocês estão acostumados com isso, mas isso talvez seja aí o importante nesse momento, acostumar a fazer essas continhas com letras. Professor, Não é muito difícil. Eu não entendi porque a reta tá trocada. Fala. Olha o que está escrito aqui. Não tá escrito que R é maior do que S? Ah, não. Não entendi, tá certo, né? Não, R tá é certo, não, tá certo. Tá certo. Eu que tô maluco. É que eu tô olhando espelhado. Tá certo. É porque eu tô olhando espelhado. Pra cá à esquerda e pra cá à direita, não é isso? Pra cá à esquerda e pra cá à direita. Isso. Então tá certo. O T é menor do que o S, então tá certo. Tá do lado de cá mesmo, tá? Não, tá certo. Eu é que me confundi, perdão. Tá? Então tá tudo certinho. Então, assim, aí é a conta, né? Vocês só vão ter que ver como é que funciona essa continha aqui. Você vê que eu fui bem específico, olha, gente. Ó, um elemento pertence aqui, o outro pertence aqui, então a soma pertence aqui. Quando a gente multiplica por meio, esse cara também pertence aqui, então, consequentemente, esse S mais R sobre 2, isso vai pertencer aqui. Então, eu tenho um elemento em Q. Tem que mostrar que esse elemento entre esses dois está entre o R e o S, né? R maior do que S, está entre esses dois caras. Beleza? E a proposição seguinte, isso já mostra que esse cara está bem espalhado. A proposição seguinte é que, na verdade, dados dois elementos, existe um conjunto enumerável, infinito, de elementos que está entre R e S, né? Então, assim, isso também é uma coisa interessante, porque você vê assim, aqui no início, eu estava dizendo o seguinte, ó, dados dois elementos quaisquer, a gente pegou o ponto médio e tá ok. Só que eu estou dizendo para você que não tem só um ponto, tem uma quantidade infinita de pontos entre esses dois pontos. E aí a ideia para fazer isso aqui é uma ideia bem simples também. O que a gente vai fazer em essência deixa eu ver aqui, desenhar. Desenhar. Opa. Não. Desenhar. O que você faz em essência, você tem aqui, né? R e S. Né? Aí você pegou aqui o ponto médio. Aí o que você vai fazer? Isso aqui vai ser T1. Aí depois você vai pegar... Tanto faz, pode pegar para um dos dois lados. Você vai pegar o ponto médio entre T1 e R. Isso vai gerar T2. Depois você vai pegar o ponto médio. E isso vai gerar T3. E você vai pegando o ponto médio, do ponto médio, do ponto médio. E todos esses pontos médios que a gente vai encontrar, eles vão se aproximar aqui no caso do R que eu estou fazendo. Mas eu pude ver aqui na minha demonstração que eu fiz uma sequência convergindo para baixo, né? Eu fiz o ponto médio vindo para o S aqui, tá? Então, exatamente esse cara, ó, eu defini a N como sendo, de forma recorrente, o Tn mais 1 sendo Tn mais S, beleza? Então, deixa eu apagar aqui, porque aí, né, senão vai confundir. Não vai confundir. Então, até aqui tudo bem, ó, tá vendo? O T1 é exatamente aqui o ponto médio. Agora, quem é o T2? O T2 é o ponto médio entre S e T1. Então, isso aqui vai ser T2. E aí depois, quem vai ser o T3? O ponto médio entre S e T2. Então, isso aqui é T3. E assim sucessivamente. Ponto médio, ponto médio. Beleza? E aí a gente vai pegando esses pontos médios aqui, todos chegando bem próximo de S. Então,
beleza, isso aqui é uma quantidade enumerável, não é muito difícil de ver, a gente consegue definir essa função objetiva entre os naturais e esse cara, onde cada φ de n leva em Tn, né? Então a gente já tem essa função objetiva aí. E não é muito difícil mostrar que todos esses valores aqui são maiores do que S. E aí é isso que a gente faz aqui. E se eu não me engano, eu fiz a prova por indução, tá? Então, eu fiz a prova por indução. Aqui, ó, T1 vai ter a propriedade, T2 vai ter essa propriedade, que vai estar entre T1, T2 e S. E aí, por indução, não é muito difícil de provar que a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? Tá vendo que eu fiz por indução, né? Suponha que existe no TN tal que esse tipo de coisa acontece. Hipótese de indução. E aí, consequentemente, esse elemento aqui ele vai estar entre Tn e S, porque é exatamente aquilo que a gente já fez lá em cima, né? A conta é exatamente a mesma. Então, todos os elementos vão ser maiores do que S, tá? Então, isso é uma coisa interessante aí que a gente tem. E a gente acabou de construir um conjunto enumerável infinito ou não finito, que está entre quaisquer dois números diferentes, né? Isso é bem bacana, né? Ou seja, não tem só um elemento, tem uma quantidade infinita de elementos entre dois caras. Aí, o que não pode faltar, né? A propriedade arquimediana. Vamos entender bem, né? Assim, talvez isso possa parecer, num primeiro momento, esquisito. Eu queria até ver. Isso é simples, mesmo quando vocês estão no ensino fundamental. Isso é simples, assim, isso é algo que, tudo bem. Por exemplo, dados dois números racionais, você consegue uma infinidade de números racionais entre esses dois números. Isso é uma coisa que é de fácil concepção? É de fácil entendimento? Acho que no primeiro momento não. Agora mas assim, você falando, pensando no ensino fundamental, médio, talvez não. Talvez não, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que se eu fosse professor do ensino básico, o lance é que talvez isso seja muito abstrato, né? Mas isso é uma coisa que eu acho muito interessante, entendeu? Quando o aluno está aprendendo frações, talvez criar alguma coisa que faça ele perceber que ele pode sempre dividir no meio, né? Assim, mais uma vez, não vai ter lapiseira, o meu grafite não vai ser fino o suficiente e nem o meu compasso para eu fazer o risco no papel. Mas é interessante que ele entenda que eu sempre vou poder continuar riscando e o papel nunca vai estar completamente desenhado. Isso é filosófico, né? Mas eu acho que é uma coisa que eu gostaria de seria parecido com o que a gente assim, estava fazendo aqui em cima da densidade, né? Sim. Mas é exatamente isso, é mostrar a questão de densidade para os alunos do ensino básico, entendeu? Sim. Eu acho que essa questão do infinito ela pode ser apresentada em diversos momentos. E quando você está estudando frações, o professor ele evita o infinito, às vezes, por ele não conhecer. Então, assim, a gente evita sempre o desconhecido. E vocês, mais uma vez, são pessoas, de certa forma, que, assim, estão aprendendo matemática, e eu acho que não só matemática, eu acho que um pouco da filosofia do ensino e sobre o que é legal e o que é bonito para os alunos. Só um minutinho, gente. Opa. Primeira dama. Pronto. Pronto. Então, eu falo sempre... Eu tive um amigo que ele deixou isso bem claro para mim. Eu tenho um amigo que ele deixou isso bem claro para mim. Que ele é escritor. Ele fala assim, eu não vendo livros. Eu quero vender sonhos. E nessa vida de professor, pelo menos com a matemática, eu fui apresentado a diversas coisas que me permitiram sonhar. Então, muitos alunos do ensino básico e do ensino fundamental, eles não têm ferramenta
para sonhar. Eu não sei se isso está claro. Assim, ele muitas vezes ele nem sabe com o que ele pode sonhar. Mais uma vez, tanto em sentido filosófico sobre o que ele pode fazer com a sua vida de maneira geral, mudando o seu meio ambiente de diversas formas, ou saber das potencialidades que ele pode conseguir construir, tanto intelectualmente, quanto matematicamente, quanto, enfim, na sua estrutura social. Então, eu acho que, e aí eu entendi isso, e muito do que a gente faz nos jogos de matemática, eu acho que tem essa característica, que é possibilitar que o meu aluno seja capaz de sonhar. Então, assim, eu não vendo, como meu amigo faz, eu não vendo sonhos, mas eu certamente eu tenho isso em mente, que eu gosto de ensinar ou de apresentar possibilidades de sonhos aos meus alunos. Então, eu acho que essa ideia de mostrar um pouco do infinito em diversos momentos, isso possibilita discussões filosóficas que vai possibilitar futuramente que o aluno sonhe, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito importante. E eu estou falando aqui já há um tempão sobre sonhos, né? Então, vamos continuar aí com a propriedade arquimediana. Vamos lá. Qual é? Deixa alguém aí me ajudar. Vamos lá. Ingra, eu queria que você lesse junto comigo aqui, tá? Ou recitasse, caso você prefira, a propriedade arquimediana para a gente aí, para isso ficar, né, internalizado. Ai, meu Deus. Isso, vamos lá. Pera, a partir do 6.1.7? Isso, mas aí eu quero 6.1.7, volta na aula 3 para ver a propriedade arquimediana dos números naturais. Agora a gente está falando sobre ela de novo. Aí eu quero que você leia 1 primeiro, e aí depois depois leia 2. Tá bom. Se R e S pertence a Q, os racionais, com RS maior que 0, então existe N pertencente aos naturais, tal que N vezes R é maior que S. Tá, agora calma. Filosoficamente, o que isso significa? Que dados 2 números racionais, você sempre consegue um natural que quando multiplica por um deles vai ultrapassar o outro. Beleza? Não importa o que aconteça com esses racionais, você sempre vai conseguir. Por exemplo, esse racional pode ser minúsculo e o outro pode ser 10 elevado a 1 milhão. Um é 10 elevado a 1 milhão, o outro é 1 sobre 10 elevado a 100. Você vai conseguir um número natural tal que multiplicado por 1 sobre 10 a 100, ele vai se tornar maior do que 1 milhão. Beleza? Isso é o mais importante, assim, é entender essa conjuntura aí, tá? Ou seja, independente dos números que você escolha, você sempre consegue um natural que quando você multiplica, ele vai ultrapassar aquele que está lá. Percebam que isso filosoficamente, a ideia do infinito mora aí, bem? Então, propriedade arquimediana 1 é isso. Então, Ingra, lê para mim a propriedade arquimediana 2. Mas espera aí, professor, Fala. Se o N for 1, ali ele não diz que R é maior do que S. Ele só fala que R e S são maiores que 0. Eu não entendo. Mas e se R for menor que S e o N for 1? Se o R... Não, existe um N. Quem é esse N vai depender. Por exemplo, nessa história que eu falei aí... Entendi. Por exemplo, só observando, nessa história que eu falei aí, o N eu não dei. Eu dei que um era 1 sobre 10 a 100, e o outro, digamos que fosse, sei lá, R ou S, e o outro era 1 sobre 10 a 6, não é isso? Na verdade, o outro era 10 a 6. 10 a 6. Beleza? A história é essa aí que eu tenho. Beleza? Então, assim, é R. Então, assim, eu vou conseguir multiplicar S, isso aqui, digamos... Acho que tinha que ser o contrário, né? Para funcionar, isso aqui é R. Então, eu tenho o seguinte, que existe, o ponto é...
existe um N pertencente aos naturais, barra, tal que, N barra C dot S é maior, estritamente maior do que R. Beleza? A brincadeira é essa. Entendeu? Quem é N? Vai ter, cara. Entendeu? Ele vai ter que ser 10 elevado a... Ele vai ter que ser 10 elevado a 1006. Pode ser 10 elevado a 1006. 10 elevado a 1007. Pronto. 10 elevado a 1006 mais 1. Pode também. Aí. Já vai passar. Ficou claro? Sim, entendi. Tá? Então, a ideia é essa. O lance é que esse cara aqui, ele existe. Existe alguém que satisfaz essa opção. Quem é? Aí são outros 500. Depois a gente conversa sobre isso. Mas o ponto é que a propriedade é essa. Então, vamos lá para a propriedade 2. Para todo R pertencente aos racionais, com R maior que 0, existe N pertencente aos naturais, tal que R é maior que 1 sobre N, que é maior que 0. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Se você tomar o R igual a 1 sobre 10 elevado a 100, existe um número natural, tal que 1 dividido por esse número natural é ainda menor que esse cara e maior do caminho. E, gente, aqui nasce o limite. Beleza? Principalmente com a propriedade 2. A propriedade 2, ela nasce o limite. O limite está aí. Tudo que a gente fizer de limite daqui para frente é uma consequência disso. Então, essa propriedade arquimediana 6.17 em particular, ela é a nossa pedra, ela é o alicerce fundamental que vai construir tudo o que a gente vai fazer sobre limite. Na verdade, essa é a pedra fundamental que constrói quase tudo. É claro que a gente tem todos os números aí, tudo mais, os axiomas de Peano lá, mas eu acho que se fosse para dizer, assim, a gente tem o quê? Os axiomas de Peano, e aí a gente veio, né, na rebordose, axioma de Peano, números inteiros, números racionais, veio até aqui. Aqui, a gente está criando uma outra pedra fundamental do processo. Então, a gente teve os axiomas de Peano lá na aula 3, e aqui a gente tem essa propriedade arquimediana, principalmente esse caso 2 aqui, tá? Esse 2 aqui, ele é extremamente fundamental. Esse 2 é onde reside o limite, tá? Fala, Luiz. Eu ia perguntar, eu queria perguntar, como é que eu tenho absoluta certeza de que isso vale? Eu sei que parece ser bem óbvio, assim, mas... Não, eu provei. Eu provei, tá provado aqui. Tá. Entendi. Então essas propriedades... Entendi. Essas propriedades, todas elas têm... entendi. Não, as provas estão aqui embaixo, tanto a prova de 1 quanto a prova de 2. Eu estava confundindo com os axiomas, não tem nada a ver. Não. Isso não é um axioma. Isso literalmente não é um axioma. Isso é uma propriedade. É a propriedade arquimediana, beleza? Então, assim, isso não é um axioma, é uma propriedade. E o que é interessante é que é claro que Arquimedes não produz a demonstração que a gente faz aqui, mas era uma propriedade já conhecida por Arquimedes, né? Você vê que, assim, o cara, a pedra filosofal... Eu fiz um podcast, depois eu libero para vocês escutarem, que ainda está na fase de edição. Eu fiz um podcast que foi Newton versus Leibniz, quem inventou o cálculo. E nesse podcast a gente faz uma discussão bem interessante sobre que tanto Newton quanto Leibniz, mais uma vez, o que eles fizeram para inventar o cálculo? Eles provaram um teorema fundamental do cálculo. Em essência era isso. E tinham técnicas de resolver problemas. Mas, em particular, assim, ambos elaboraram diversas técnicas de integração e derivação. Mas o núcleo da coisa é o teorema fundamental do cálculo.
que ambos demonstraram usando técnicas diferentes. Um demonstra via integrais mesmo, e o outro vem via derivadas, né? O Newton faz via integrais e o Leibniz faz via derivadas. Então, eles criam duas escolas matemáticas dentro desse processo. Só que existia uma coisa na matemática nessa época que eram os infinitesimais. Isso eram grandezas, assim, era como se fosse o epsilon hoje em dia. A gente daqui a pouco vai ver um negócio de epsilon. Como se fosse o epsilon hoje em dia, que a pessoa coloca e aí de repente faz ele sumir, tender a zero. São os artifícios matemáticos. Só que assim, eles eram extremamente, como é que eu vou dizer, não rigorosos. Eles apareciam e sumiam na demonstração meio a Bangu. E ambos, isso antes do Newton e do Leibniz, na verdade antes do Cauchy também. E aí Newton, Leibniz e Cauchy, eles estabelecem um certo rigor nas suas demonstrações. O Newton menos, né, que o Newton via as coisas um pouco como fluxo, como ideias muito geométricas, apesar de tudo, mas o Leibniz era bem mais rigoroso nas demonstrações. O Leibniz foi professor do Bernoulli, né, de um dos irmãos Bernoulli, se eu não me engano, acho que o primeiro deles. Então, assim, ele era um cara... Ele queria tirar essa história desses infinitesimais, dessas grandezas. Só que a pedra filosofal era o seguinte, o grande alicerce. As ideias de Arquimedes têm que continuar valendo. Seja lá o que a gente está fazendo, as ideias de Arquimedes têm que continuar valendo. Então, tanto Newton quanto Leibniz, quando pensaram na construção do cálculo, eles pensaram nisso, e a pedra, o alicerce na história, são as ideias do Arquimedes. E essa ideia aqui que vocês estão vendo é uma ideia do Arquimedes. Então, assim, para você ver como ela é importante, né? Assim, muita gente deu sentido, do apoio. Então, assim, isso daqui, eu comparo esse cara, sendo bem sincero, eu comparo essa ideia aos axiomas de piano, sabe? Assim, isso aqui é extremamente fundamental dentro do que vai se fazer para análise daí para frente. É como se fosse uma grande pedra que a gente vai começar a construir uma casa e, olha, o alicerce aí, pum, entendeu? É esse cara. Mais uma vez, isso tem demonstrado, a demonstração daqui está aqui. Se vocês forem ver, se vocês forem observar aqui, eu uso a propriedade arquimediana dos números naturais. Vou botar aqui em negrito para vocês verem. Eu uso a propriedade arquimediana dos números naturais, porque a gente sabe que números racionais são P sobre Q e A sobre B, e aí a gente faz as contas para dar certo, né? Se você pega P sobre Q e A sobre B, você acaba pegando PB e A vezes Q. E aí você vai usar a propriedade arquimediana que você conhecia lá para P vezes B e A vezes Q. Então, aí você vai acabar conseguindo obter, né, as frações que você queria, que é o P sobre Q e A sobre B, de maneira assim, mais simples, né? Então, assim, você já pensa o negócio... Mais uma vez, você pensa no problema resolvido. Qual é o problema resolvido? Esse daqui que eu estou colocando em vermelho. O problema resolvido é esse aqui que eu estou colocando em vermelho. Se eu quero esse problema resolvido, aí eu venho para a linha de cima, vou botar aqui o desenhar. Se eu estou pensando no problema resolvido, eu venho aqui para a linha de cima, né? Exatamente, quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu estou na linha de cima. Então beleza, ó, aqui quem são os meus números inteiros? Isso é inteiro, isso é inteiro. Porque eu tenho que esses caras aqui, RS eram maiores do que zero, se RS são maiores do que zero, a brincadeira que eu tenho é que todo mundo ali, né, todos esses coeficientes aqui eram naturais. Então para número natural tem a propriedade arquimediana, então tudo vai ficar valendo. Beleza? Então, assim, essa é a ideia central dessa demonstração. Então, assim, ela particularmente, acaba não se tornando muito difícil. Mas ela é engenhosa nesse sentido. É a mesma coisa aqui no segundo caso, porque o que acontece? Você sabe a propriedade arquimediana para N. Então, assim, você sabe que N vezes R é maior do que S. Então, se você escolher S igual a 1 sobre R, e R aqui igual a 1, você vai ter exatamente aquilo que você quer, né? Observa o seguinte, se você pegar S
igual a 1 sobre R e R igual a 1, então você vai ter que N vezes 1, né? N vezes 1 é igual... Opa. N vezes 1 é maior, né? Você vai existir... Ai, ai. Esse negócio tá esquisito. Você vai ter aqui, né? N vezes 1. Isso é maior... Né? Vai existir um N pertencente às naturais, tal que N vezes 1 é maior do que 1 sobre R. Aí você usa aquela propriedade dos números racionais, que se você inverte de um lado, inverte de outro, troca a desigualdade para números maiores do que zero, né? Isso aqui é maior do que zero. Então você usa a propriedade tudo bem. Então você tem que 1 sobre N vai ser menor do que R. E aí, pronto, acabou. Isso aqui é maior do que zero. Tá? Usando a propriedade de desigualdade que a gente tem. Então, esse item B decorre quase que imediatamente do item 1 aqui. Né? Assim, apesar do item B, do item 2, né, ser realmente o item essencial, ele decorre de maneira simples, né, sem muito mistério do item 1. Tá? Deixa eu tirar isso aqui, depois só não salvar. Tá? Então, beleza aqui. Tá? Desenhar, pronto. Então, tudo bem. A gente tem essas considerações aqui. Definitivamente, limitado inferiormente. Depois vocês deem uma lida aí no material para ver algumas observações sobre esse tipo de coisa. Existe uma outra forma, né? A gente pode usar a propriedade arquimediana para encontrar aquele número infinito de elementos entre dois números racionais quaisquer. Aqui eu faço esse comentário de como é que a gente poderia conseguir esses conjuntos infinitos entre dois elementos, tá? Que é exatamente tomando o 1 mais 1 sobre m mais 1, tá? Aí são algumas formas de conseguir esse, não precisando necessariamente usar aquela ideia do ponto médio, basta usar esse tipo de conjunto aqui, que a gente também tem essa propriedade interessante, tá? Então, bom, representação decimal de números, aqui eu botei de números reais, mas aqui, na verdade, devia ser de números racionais. Por enquanto, depois a gente vai ver de números reais, mas por enquanto deixe de números racionais. Bom, antes vou parar de apresentar aqui, porque eu vou começar uma coisa nova. A aula... vamos lá, até aqui, né? Porque assim, o que eu comentei agora foi o quê? Eu faço a questão da densidade, a propriedade arquimediana, ela garantindo coisas para a gente. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa meio esquisita? Mais uma propriedade arquimediana importantíssima para o que a gente vai fazer, tá? Tudo bem? Tá, então vou seguir. Agora a gente vai começar a falar sobre representação decimal. E, bom, o que vocês aí têm ideia de representação decimal? Para vocês, como é que isso funciona aí? Como é que vocês aprenderam esse tipo de coisa? Onde é que estava isso? Isso é matéria de que ano? Vocês lembram isso? Quando é que vocês estudaram? Mais uma vez, a representação decimal que a gente vai olhar agora, ela não é bem aquela representação decimal... Porque... Deixa eu apresentar aqui um negócio. Só eu tô falando, gente. Tô falando a beça. Vocês jura que não tá tudo bem? Não tem nenhuma dúvida? Eu fico meio assim... Então, tá bom. Até agora sem exercícios, né? Tá tudo bem. A Ingra tem um ponto muito bom aí. Sem exercício, né? Eu devia dar um tempo para vocês fazerem alguns exercícios, só que a gente tem poucas aulas e aí isso dá uma prejudicada boa.
Deixa eu botar... Deixa eu ver aqui, calma aí, isso não... Deixa eu botar aqui, representação decimal, né? Vamos lá, assim. Opa. A representação decimal, provavelmente, que vocês estão acostumados, pelo menos assim, é aquela sobre números inteiros, né? Você tem, sei lá, você tem um A barra dot 10 elevado a N, né? Elevado a N, mais barra C dots, mais A elevado a 10 mais A, né? Vou botar assim. A0. Faz sentido isso que eu estou escrevendo, gente? AN. Vocês têm... isso é representação decimal, né? Também. Todo mundo enxerga isso aí como representação decimal? 10, porque está na base 10, né? Está na base 10, certo? Mais A... Opa. A0. Tudo bem? Ou seja, um número qualquer, um número natural qualquer, né, ele tem essa representação. Rapaz, se eu não me engano, vocês podem encontrar um pouco da história desse negócio de representação decimal no livro da Tatiana Rock. Eu não sei se... Calma aí, deixa eu pego aqui rapidinho. Então, tem esse livro aqui sobre números naturais da Cidara, do Vitor Giraldo e da Letícia. Professor, ficou super baixo, não sei se é só para mim. Opa, tá para todo mundo, tem que chegar o microfone mais perto, perdão. Agora, melhorou? Melhorou, obrigada. Beleza. Então, só para entender, esse livro aqui de números naturais, que tem na SBM, eu acho que ele é baixinho, gente, assim, assim, sendo sincero, eu peguei do Fábio e nunca devolvi. Enfim, Fábio, um abraço. Simas, no caso. Mas ele é bem baratinho, da SBM, da Cidara, do Vitor e da Letícia, onde eles explicam bem essa questão de representação decimal nesse contexto aqui de números naturais, né, de maneira geral. Então, assim, você tem que... O AN aqui, né, ou seja, esses AIs aqui, eles são números que vão de 0 a 9 e tudo mais. A gente vai olhar para a representação decimal como sendo um outro cara. Ctrl C. Assim, não que seja um outro cara, né? Mas assim, como eu estou olhando para frações, então ao invés de olhar para isso aqui desse jeito, eu vou olhar para isso aqui desse jeito. Beleza? Então, vou olhar para isso aqui desse jeito. E também é representação decimal, certo? Também é representação decimal. O que acontece aqui? Esse A0, ele é tipo a parte inteira, né? Ele é o que? Se isso é um número, né? Se isso é um número qualquer. Se isso é um número qualquer. Moto, beleza? Se isso é um número qualquer... esse A0 ele fica sendo meio que a parte inteira e você tem que esses caras aqui são números, são a representação decimal, ou seja, é como se você estivesse olhando para isso aqui, né? Tudo bem? Isso aqui é a mesma coisa que a 0, a 0, A 1 barra C dots A N. Tudo bem? Que isso daqui é a mesma coisa. O que está do lado direito de x é a mesma coisa que está do lado esquerdo de x? Tudo bem para todo mundo? Sim. E ambos são números racionais? Sim, porque você limitou ele a n. Isso, olha que beleza. Eu limitei ele a n, exatamente. Então são números racionais. Uma soma finita de números racionais é um número racional, beleza? Tá? Então, isso aí é muito importante. Agora a gente vai começar a fazer a mágica. Porque agora, nesse momento,
Ó, a gente já são quantas aulas? Essa é a aula 5 ou 6? Quantos vídeos a gente tem? 5? Esse é o 5, né? Esse é o quinto. Então, depois de 5 ou 6, quem falou? Foi Felipe? Essa é a aula de 5, eu acho. 5, né? Então, depois de 5 aulas, agora começou o curso de análise. Hoje vai ser a primeira coisa que eu vou falar efetivamente de análise. Tudo que eu estava falando antes era álgebra, era aritmética, era história, filosofia. Aqui a gente vai começar a sentir o que é análise. E por isso que eu coloquei representação decimal primeiro, tá bom? Porque senão as coisas ficam muito duras. Então vamos lá. Eu vou chamar isso aqui uma representação decimal, ela vai ser... A gente vai considerar ela da seguinte forma. Vou aumentar a letra aqui para a gente... Da seguinte forma, tá? Isso daqui é uma representação decimal. Só que, como a Ingra já comentou, essa entidade aqui, eu não vou chamar isso de número, eu vou chamar isso de entidade. Eu não sei o que é essa entidade. Eu tenho um problema com ela. Porque ela pode ser alguma coisa que eu não conheço, beleza? Então, assim, isso é uma representação decimal de um número. Concorda? Todo mundo, até aí tudo bem, né? Então, todo mundo comigo. Aí aqui embaixo, eu estou dando 2 exemplos, teoricamente, que vocês conhecem, tá? Um é esse, 1,41421356237. Alguém suspeita de que número é esse? É o neperiano? Número... É o E? É o Ezinho? Pior não que não, hein? O Ezinho é 1, não, então não sei. É 1,7. 1,4142 é o raiz de 2. É raiz. Hã? O neperiano é irracional, eu beijei. Não, mas o raiz de 2 também é irracional, eu só estou dizendo que ele parece. Ele parece com isso, tá? Se você pegar lá na sua calculadora e botar raiz de 2, é esse número aqui. Observa que aqui tem 11 casas, né? Esse número é um número racional. Assim como esse número que está aqui embaixo, 3,141593589793232846264338433839, ele também é um número racional, né? Mas ele se parece bastante com um número que a gente conhece muito, que quem é? Alguém suspeita aí? Esse é mais fácil. É o pi. Isso, Nick, isso aí. Pi, exatamente. Ele parece muito com o pi. Nem o de cima, o primeiro não é o raiz de 2, mas ele parece com o raiz de 2. E o segundo, ele parece com pi, mas é pi, beleza? Então, assim, esses são nossos 2 exemplos aqui de números racionais. Ambos são racionais, tá? Ambos são racionais, só essa observação. Vocês acabam vendo meu WhatsApp também, né? Vira e mexe aqui, tem alguém tentando falar comigo, um flamenguista aqui, mas enfim. Tá, então vamos às primeiras observações, né? Se eu considerar um xn como sendo essa soma, se a gente considerar o xn como sendo essa soma, né, uma soma finita, eu não tenho muito problema, né? Com o n pertencente aos naturais, o i pertencente a z, isso vai ser um número racional, certo? Vai ser um número racional. Mas aí, eu posso considerar n tão grande quanto for necessário, e isso ainda vai ser um número racional, né? Mas a gente já pode começar a ideia de tocar objetos infinitos com essa ideia que a gente está começando a percorrer aqui. Por quê? Né? Por quê? Vamos lá. Então, aqui acontece alguma coisa interessante. Ó. Se você pega a entidade, isso aqui é um número. Isso aqui, eu vou botar em vermelho, isso é número. Beleza? Isso aqui é uma entidade. Eu não sei o que isso é. Beleza? Então, vou botar aqui de outra cor. Vamos botar aqui de verde. Verde, vou botar de azul. Azul. Ó, então, isso que está de vermelho, isso é um número. Por quê? Eu paro em algum lugar. Agora, isso que está de azul,
eu já não sei muito bem o que acontece aqui. Por quê? Porque eu não consigo controlar esses caras e eu não tenho certeza do que se esse objeto final aí, isso vai ser um número racional ou não, tá? Então, assim, isso é uma coisa interessante, porque eu sei que quando eu pego esse somatório, se você colocar coisas finitas, isso dá um número racional. Se você olhar para coisas infinitas, você não sabe o que isso dá, beleza? O ponto é esse, eu não sei o que isso dá, tá? Só que aí eu tenho alguma coisa interessante, né? O ponto aqui é o seguinte, eu posso até não saber o que isso dá, mas olhando para as somas parciais, né? Ou seja, esses elementos xn aqui, eles são chamados as somas parciais de x. Se eu olhar para as somas parciais de x, e aí é por isso que a gente está chegando no curso de análise agora. Gente, análise tem a ver com desigualdades, beleza? Análise tem a ver com desigualdades. Então, este momento é o primeiro momento que eu escrevo uma desigualdade analisada em vídeo aqui com vocês. Então, é por isso que eu disse que agora a gente chegou no curso de análise. Se você olhar isso que está em vermelho aqui e fizer xn menos 1, ou seja, vamos olhar aqui no PowerPoint aqui que eu botei aqui. Já botei mn, né? Se você botar xn menos 1, o que vai acontecer? Vamos voltar para o Word. O que vai acontecer? Você concorda que quando você fizer essa diferença, só vai sobrar a parcela AN sobre 10 elevado a n? Isso aqui está esquisito aqui, calma aí. Gente, vocês estão conseguindo enxergar isso ou está esquisito? Sim. Eu, sinceramente, eu não consegui enxergar essa subtração que você está fazendo. É esse então com quem? Vamos olhar aqui. É esse aqui, Ctrl C, com esse aqui de baixo. Luiz, é com o antecessor, Luiz. Isso, é com o antecessor dele. Mas olha só quem é o antecessor aqui. É o... Aqui é n-1. N-1. Aqui eu vou botar menos 1. Aí aqui em cima, deixa eu fazer aqui o seguinte. Ó, Ctrl C, mais Ctrl V. Aí esse cara aqui fica sendo menos 1. Esse cara aqui fica sendo menos 1. Opa. Esse cara aqui fica sendo menos 1. E isso aqui é menos 1. Então, beleza, Luiz. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer xn, ó, isso que está escrito... Eu já passei aqui para baixo, né? Ai, a gente faz assim. Vai. Ctrl C. Então, a gente abre uma página nova. Ctrl V. Apaga isso aqui. Ctrl V. Ah, você vai tentar fazer aquela técnica que eles usam em recorrência? E aí... rapaz, isso aí, tá pegando jeito. Lá em modelos. Isso aí. Ó, vou aumentar a letrinha aqui para ficar bonito. Ó. Aqui, Luiz, ó. Se você faz módulo de... Se você faz xn menos xn menos 1, isso vai ser o quê? Ó, tá vendo aqui? Você vai cortar você vai cortar a parte inteira com a parte inteira. Depois você vai cortar o A1 sobre 10 com a 2 sobre 10. Vai cortar todo mundo, até o AN menos 1 sobre 10 com AN menos 1 sobre 10. Quem sobra? Sobra só esse elemento aqui no final. Entendeu? Sobra só o AN sobre 10 elevado a N. Ah, sim, perfeito. Perfeito? Entendi. Beleza? Então, vamos olhar aqui. Aí eu faço o quê? Eu apago esse cara aqui, né? Só
cara aqui, deleto, voltando para cá. Então, ó, o que eu fico? Eu fico com esse cara aqui. Como eu estou olhando para o módulo, então o módulo vai ficar aqui em cima. Módulo de AN dividido por 10 elevado a N. Agora, olha só, tem uma outra coisa interessante aqui. Esses A1, A2, A3, esses AIs aqui, eles são o quê? Esses AIs, né? Deixa eu botar uma vírgula aqui, isso é vírgula. E aqui, na verdade, eu tenho com AI, tá aqui em cima, ó. Aí vai de 0 a 9. Aí vai de 0 a 9. Então o módulo, né, como eu estou olhando para o módulo ele só pode ser um desses valores. E aí, ou seja, se você botar o maior valor possível aqui é 9, certo? Isso é menor do que 10 sobre 10 elevado a n menos 1, correto? Porque eu aumentei o numerador, então eu aumentei esse valor aqui, certo? O A elevado a N, qual o maior valor, o módulo de A elevado a N, de AN, qual o maior valor que ele pode assumir? É o 9. Mas o 10 ainda é maior do que esse cara. Então, 10 é maior do que o módulo de AN para qualquer cara. Então, vai ficar 10 sobre 10 elevado a N. Então, isso aqui, consequentemente, é menor do que 10 elevado a N menos 1. Ou seja, eu posso até não saber o que é esse número. Mais uma vez, eu não sei o que ele é. Ele é racional? Não sei. Ele é irracional? Não sei. Até porque a gente ainda não construiu os irracionais. O ponto é, seja lá o que ele for, quando ele for andando para frente, eu sei que a diferença dessa ideia de sequência que a gente está vendo aí, ela vai se aproximar de 0, correto? Ela vai se aproximar de 0. Isso é o que interessa para a gente por enquanto. Tá? Isso é o que interessa para a gente por enquanto. Aqui eu fiz um caso geral ainda, que a gente vai ver que ele é importante. Ou seja, na verdade, eu não preciso pegar 2 consecutivos. Se você pegar quaisquer duas... Como é que eu vou dizer? Quaisquer 2 truncamentos, né, dessa série, ou seja, você tem esse somatório aí. Se você pegar quaisquer 2 truncamentos e você fizer essa diferença, aí eu fiz os truncamentos aqui, ó. Se você pegar quaisquer 2 truncamentos, ó, xn é esse. Xn é esse que eu botei aqui embaixo. Eu estou considerando o n maior do que m. Se você pegar quaisquer 2 truncamentos do que você está fazendo, você vai obter essa desigualdade que eu escrevi aqui embaixo. Beleza? Você vai obter essa desigualdade que eu escrevi aqui embaixo. Aí no material, que eu vou postar hoje ainda, mais tarde da manhã, eu fiz isso aqui direitinho. Ou seja, aqui está faltando uns módulos, mas depois eu coloco. Aqui está faltando uns módulos. Está faltando um negócio assim. 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 E aí isso aqui vai ser. E aí isso aqui vai ser menor ou igual. Tá? Enfim. O lance é que se eu pegar 2 em sequência, eu tenho essa desigualdade aqui interessante acontecendo. Mas se você pegar por exemplo, o xm parado e um xm aqui meio que variando, ou seja, você está pegando... Você pensa que você está pegando 3,1415 aqui, se você, por exemplo, você só considerasse... por exemplo, aqui, esse é o x30, né? Só uma observação aqui, por exemplo. O x30 menos o x25, o x25, ele vai ser igual a... Então, só vai sobrar esse cara aqui. Ctrl C. Então, isso aqui vai ser igual... vírgula 000 barra C dot
Ctrl V. Isso aqui vai ser isso, tá vendo? Eu vou ter quantos zeros aqui? Isso também é peculiar, né? Quantos zeros você vai ter aqui? Nesse cara, você vai ter 30 zeros aí. 30 não, na verdade você vai ter 25 zeros aqui. Ctrl X. Vou botar aqui Ctrl X, equação. ênfase. Vou botar você. Ctrl V. Aqui você vai ter ele ali. Vinte e cinco zeros. Tá? Então, eu acho que isso é interessante você observar que se você fizer o x30 menos o x25, você vai ter aqui 25 zeros. Beleza? Ou seja, o 25 está ordenando o número de zeros aqui na frente. É claro que você tem esse pedaço de cá também. Mas assim, o importante é que você está ordenando aqui por esse cara. E aí, é essa conta aqui, com letrinha, que eu estou mostrando o seguinte. Aí esse é o ponto, né? Se você faz xm menos xm, se você faz xn menos xm e o xm ele é menorzinho, o ponto é que você vai obter uma desigualdade, né? Essa desigualdade vai ter uma constante. Em essência aqui eu vou ter uma... Posso botar um aqui? Eu vou ter uma constante aqui que nesse caso... Barra dot 2. Que no caso é 2, tá? Então assim, o ponto é que eu vou ter 1 sobre 10 elevado a m e essa diferença. Ou seja, eu poderia fazer... Ah, Marcelo, se eu escolher aqui, por exemplo, ao invés do 25, 27, eu vou ter aqui 27 zeros e um monte de númerozinho lá para trás, que vai ser bem pequeno. Ou seja, se você escolhesse aqui o 10 elevado a 60 e aqui o... Minto, se você escolhesse aqui o 60. Enfim, aqui ele ia continuar, aqui você ia ter um barra C, dó. Você ia continuar, tá? Aqui você ia continuar, e aqui embaixo você ia continuar tendo os 25 zeros, ou seja, o módulo disso aqui ainda ia ser menor do que 10 elevado a 25, tá? Vezes uma constante pequena, que é esse cara que está aqui para trás, que é exatamente essa conta que eu estou mostrando aqui. Ou seja, ele tem essa propriedade, isso é uma propriedade interessante que a gente vai ver um pouco depois, tá? Eu vou parar agora, porque faltam 3 minutos para acabar a aula, né? Então, assim, eu vou parar agora. E na próxima aula, vocês já podem ver aqui embaixo que vocês estão vendo um negócio chamado dízima periódica, né? Ou seja, eu posso não saber... Então, vou parar de compartilhar aqui. Então, vamos lá. Sobre essa coisa de representação decimal. O que a gente teve de importante aí, agora, nesse finalzinho? A gente viu que as representações decimais... finitas ou infinitas, eu posso até não saber muito bem como elas se comportam, mas eu sei que se eu fizer truncamento, se eu fizer subtrações dos truncamentos dessas somas, eles vão ficar próximos, beleza? Então, assim, isso é algo interessante. Fala, pô, bacana, tá, esses caras vão ficar próximos. Outra coisa é o seguinte, e aí já é para a próxima aula, é que será que eu posso conseguir somas infinitas e essas somas infinitas ainda serem números racionais? E isso é possível? É possível que eu tenha esse tipo de conversa, que eu tenha... Ou seja, a gente viu ali que a soma infinita, eu não posso chamar isso de número racional ainda. O ponto é, quando eu tenho uma soma infinita, que eu vou poder chamar de número racional? Então, é isso que a gente vai fazer na próxima aula, estabelecer quando você vai poder fazer isso e entender um pouquinho também da necessidade de estudar os números reais via essas somas. Assim, se todo número desse tipo, mesmo as somas infinitas, eu gostaria que essas somas infinitas fossem números reais. Pensando nessa possibilidade, entendendo quais são as somas infinitas que dão números racionais,
Então, entendendo, bom, quais dão números racionais e pensando o seguinte, então, será que existem muitas que não dão números racionais? Porque aí eu vou mostrar para vocês a necessidade absurda de se estudar os números reais. Não é só aquela necessidade que a gente estava vendo do resolver a equação x² igual a 2. Não, cara, não é isso. Você vai ver que assim, a quantidade de números irracionais ela é tão absurda que se a gente não estudar eles, então isso significa que a gente vai estar perdendo uma coisa do mundo que é inexplicável, entendeu? Então, assim, isso é para a próxima aula, tá? Então, assim, próxima aula a gente vai falar sobre dízimas e vai falar sobre a necessidade de se estudar os números reais e vai começar o estudo dos números reais, primeiro com as ideias do Dedekind. Aí, na aula seguinte, a gente faz pauleira com as ideias do Cantor. Então, assim, eu já dei as ideias das 2 próximas aulas. A próxima, a gente vai introduzir essa ideia da necessidade de se estudar números reais, e aí na seguinte a gente mata o estudo mesmo, né? Constrói os números reais como eles têm que ser, tá? Então, eu acho que é isso. Ficou alguma dúvida aí, gente? Assim, a aula foi longa, né? Talvez seja porque eu tenha falado da lista antes, aí a gente ficou quase 1 hora falando da lista, né? Então, e aí, tudo bem? Foi? Tudo bem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei e tudo mais? Foi tranquilo? Não? A lista 2 está difícil já. Vocês não me procuram na quarta-feira. Eu fico quase carente quarta-feira. Ninguém entra na sala. Impressionante. É porque é cedo, gente. Vocês precisam de um outro dia? Eu não sei o pessoal, mas eu na quarta-feira tenho uma reunião nesse horário, de 4 às 6. Eu tenho aula. Quarta-feira para mim também não dá. Então vamos marcar um outro dia aí. Vamos marcar um outro dia. Quando é que vocês acham bom? Quinta para mim já dá. Que horas? O mesmo horário, pode ser. Mas aí tem que ver com o resto da turma. Saulo tá dizendo... Quinta às 17, né? Desculpa. O Saulo tá falando quinta às 20. Saulo também exagera, né, Saulo? Pode ser também, mas... Saulo exagera. Quinta às 20 eu tô vendo o Jornal Nacional já. Tô tentando relaxar. Vamos fazer aí quinta. Sabe o que acontece? Eu falei para vocês do podcast, né? Então, quinta, 6h30, eu tô tendo essa reunião para gravar o podcast. Então, de repente, pode ser de 5h30 às 6h30, que aí não dá mais ou menos aí o meio do caminho. Por mim, pode. Qual horário? Desculpa, não ouvi. De 5h30 às 6h30. Eu até entro um pouco antes, mas de 5h30 às 6h30. Nick, Gabriel, Felipe, e aí? Então, tô vendo, Gabriel, você tem aula de 18. Aí você chega um pouco mais cedo, geralmente dúvida da lista é rápida, tá? Eu começo às 5h30, até um pouquinho mais cedo, 5h15 eu entro, e aí a gente fica até 6h30, tá? A hora, até quarta-feira tá ótimo pra mim, o problema é que eu deixo tudo pra cima da hora, entendeu? Eu sei. Não é problema do horário, é problema da organização. Você vai procrastinando. Como é que é? Rapaz, eu vi um negócio que eu achei muito parecido comigo. Como é que é? Acorda cedo para você se atrasar com calma, entendeu? É isso aí, acorda cedo. Acorda cedo para você se atrasar com calma. Outro dia eu botei lá despertador, não, vou acordar cedo, vou estudar. Tava eu lá, 12h, 1h, tipo assim... Eu vou ver as quintas-feiras, vou ver se vocês aparecem mais, beleza? Eu vou botar o recado lá no... É claro que vocês sempre podem me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu vou tentar responder na medida do possível.
Mas, assim, o encontro aqui, ele é mais fluido, né? Assim, talvez a Flávia não tá aqui hoje, mas, assim, a Flávia seja melhor para falar, porque, assim, você dá a ideia, às vezes eu tento... eu com a sua ideia tento resolver o problema com a sua ideia, não com a minha ideia. Hoje eu fiz a lista, o gabarito dessa lista. Hoje eu acabei de redigir o gabarito dessa lista. Então, as minhas ideias estão meio frescas para isso. Entendeu? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, essa lista ela já é um pouco mais parecida com a análise do que a lista anterior. Mais uma vez, a lista anterior é bem álgebra, essa lista é um pouco mais análise. E a próxima lista ela vai ser mais análise ainda, porque aí pega a parte de racionais e o início dos números reais. Então, assim, existe uma dificuldade sim, tá? E é normal. É normal. Vou parar de gravar, gente. Então, interromper a gravação.